No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu tenho refletido muito sobre, que é tomar as decisões dependendo da opinião de outras pessoas. E eu acredito que isso venha muito porque a gente busca validação de outras pessoas o tempo inteiro. Por isso que quando a gente vai tomar uma decisão muito importante, a gente pergunta para várias pessoas. Perguntamos para os nossos pais, para amigos, para desconhecidos, se aquilo que a gente vai fazer vale a pena, sabe? Mas eu acredito que conforme eu fui vivendo essas experiências e fui fazendo isso, eu percebi que a maioria das opiniões que eu perguntava antes de tomar a decisão eu ignorei. Porque assim, eu vou ser bem sincero pra vocês. A gente só sabe se é bom pra gente aquilo ou se é ruim se a gente toma a decisão por conta e não pelos outros. Porque cada pessoa vai viver uma experiência diferente. Então, por exemplo, você está interessado em uma garota ou um garoto, dependendo aí do seu gosto, né? E você vai lá, chega lá no teu melhor amigo ou melhor amiga e pergunta se vale a pena trocar ideia com aquela pessoa. Se o seu melhor amigo ou melhor amiga conhece aquela pessoa, ela vai dar uma opinião sobre a experiência que ela teve com aquela pessoa que você quer conhecer, ou do que ela ouviu de outras pessoas falando daquela. E ela, de alguma forma, vai te apoiar para você poder conversar com aquela pessoa, vai te dar expectativas, ou ela vai falar que você não deveria por tais motivos, né? Ou por tal suposições que ela escutou daquela pessoa. E dependendo do que você vai tomar de decisão, às vezes você se arrepende, às vezes você quebra a cara, achando que a pessoa era aquilo, mas na verdade era outra coisa. Hoje em dia, eu me surpreendo com cada coisa que acontece nesse mundo e eu não duvido de nada. E, na minha opinião, você dar uma chance pra uma experiência é muito bom, sabe? Eu acho que tira aquela insegurança, assim, tipo, e aquela frustração e arrependimento de você não ter tomado a decisão por conta, sabe? Porque hoje em dia muitas pessoas se arrependem das decisões que elas tomam baseado nas outras pessoas. Então, por exemplo, hoje em dia eu já busco tomar as minhas decisões por conta. Lógico que é muito importante você perguntar a opinião de outros, mas às vezes você tem que tentar enxergar o seu ponto de vista também, porque a nossa intuição ela é muito forte e ela nos ajuda a nos conhecer, sabe? Ela nos ajuda a nos orientar, mesmo que a gente quebre a cara, a gente aprende, sabe? E isso é muito importante. E eu acredito que você não deveria ter medo para tomar a sua própria decisão para viver uma experiência, porque você vai saber se é bom para você ou não só se você vivenciar aquilo e não ficar perguntando a opinião de outros, né? Por isso que eu penso assim. E bom, agora eu quero dar um exemplo aí para vocês que eu tomei uma decisão muito importante agora, que eu vou para São Paulo semana que vem. Eu já organizei como eu vou ir, como eu vou voltar, onde eu vou ficar, o que eu vou fazer, tudo isso por conta. Eu não dependi de ninguém, não perguntei a opinião de ninguém, sabe? Tudo isso eu tomei a decisão por mim, sabe? E nas viagens passadas que eu fui com familiares e amigos. Mas eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não curti. A minha experiência assim não foi tão boa, não querendo julgar as pessoas que foram comigo, né, óbvio, mas eu digo a forma que eu organizei o meu tempo, sabe? E eu não tive medo de tomar essa decisão por conta, sabe? Por mais que a minha mãe falasse assim que eu não deveria fazer isso, que eu deveria esperar outra pessoa pra poder ir junto, eu falei pra ela assim que a gente nunca vai saber se é bom se a gente não viver. E eu não tô arrependido dessa decisão, sabe? E inclusive eu tô bem empolgado. É a primeira vez que eu vou pra São Paulo sozinho, por conta. Pô, isso é incrível, tá ligado? Hoje em dia ninguém aguenta ficar um tempo sozinho. E eu vou aproveitar ao máximo, sabe? Vou gravar vlog aqui pra vocês, vou postar lá no Instagram tudo que eu vou fazer. Acompanhe, se inscreve no canal, segue meu perfil aí no Instagram, no TikTok e acompanhe os videozão. E, e pessoal, queria explicar aí pra vocês que é muito importante a gente perguntar a opinião de outros, mas a gente não deve levar isso em consideração a uma decisão que a gente vai tomar. Porque se a gente depender muito da opinião de outros, a gente não vive, a gente fica parado.
Outro exemplo também que eu queria trazer para vocês é em relação à minha carreira profissional. Porque, assim, depois que eu competi, depois que eu fui para São Paulo, no Arnold, né, esse ano, eu me encontrei na musculação, na área de saúde, na nutrição, na educação física. Eu senti que aquilo me fazia sentir vivo e que eu tava ajudando as pessoas de alguma forma e aquilo tava vindo retorno financeiro para mim. Até na questão de criação de conteúdo, né? Até porque eu mudei um pouco os meus conteúdos, tô gravando mais aqui no YouTube também. Ainda não tô monetizado, mas é o meu objetivo, né? Mas eu não tô levando isso como, como principal objetivo. Meu principal objetivo é eu fazer o que eu gosto e ter um retorno financeiro. É isso, entendeu? Não ficar fazendo as coisas só pelo dinheiro. E beleza. Depois que eu vivi essas experiências, eu já tava querendo largar a minha profissão antiga, que eu tava cursando análise e desenvolvimento de sistemas, até gaguejei aqui, e tava trabalhando em uma empresa efetivado, e eu tava ganhando muito bem. Só que eu vi que aquilo não era pra mim, sabe? E eu fiquei muito nervoso. Fiquei muito confuso também se eu deveria tomar aquela decisão. E eu fiquei me perguntando pra várias pessoas se era bom fazer aquilo, sabe? Se eu deveria tomar aquela decisão. E a partir do momento que eu tomei a decisão por conta de ter saído, de ter trancado o curso, cara, eu não me arrependi. E foi uma experiência muito incrível. E hoje em dia, eu tô bem melhor com isso, sabe? Tô me sentindo muito bem. E sei que vai valer a pena, sabe? Por mais que eu não esteja ganhando da mesma forma que antes, eu tô me sentindo melhor mentalmente, né? Porque eu tava tendo muito estresse, eu tava tendo burnout, enfim. Mas agora já sei do meu objetivo e agora fica muito mais claro o que você quer, você se conhece melhor quando você toma a decisão por você e não pelos outros. E outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre uma experiência que eu vi essas semanas aí, é que umas 3 ou 4 semanas antes de competir, eu achei um Instagram de uma menina bem bonita, que é de outra cidade, e eu pensei até em trocar ideia com ela, tá ligado? Eu segui o perfil dela e eu gostei, tipo, uma menina que treina, faz dieta, estuda e busca os próprios objetivos, né? E eu vi assim, tipo, pô, é difícil achar gente assim, né? Que, entre aspas, é parecido comigo. Eu senti assim, tipo, eu bati o olho, nossa, me identifiquei. Me identifiquei com essa pessoa, acho que faz sentido até ter uma amizade, ou quem sabe até um relacionamento, né? Vou seguir aqui pra trocar ideia. E beleza, eu vi o perfil dela e tal, gostei. Daí eu mandei uma mensagem lá pra ela, daí a gente começou a conversar. E passou umas 3 semanas, daí eu competi, pá. E daí eu fiquei muito na dúvida, assim, de chamar ela pra sair. E até cheguei a perguntar pra várias pessoas. Alguns me falaram que eu deveria conversar mais por mensagem, pra ver se realmente valeria a pena. Outros falaram pra eu já chamar logo de cara. E daí eu fui lá e escutei essa opinião, né? De chamar logo de cara, porque eu tava meio ansioso. Porque ela geralmente conversava comigo, mas daí ela sumia. Do nada. Mas aí, quando eu tomei a decisão de chamar ela pra sair, eu falei assim, ó, só depois que eu sair do meu campeonato, né? Depois que eu competir, porque daí vai ficar mais de boa pra gente sair. Então eu chamei ela pra sair, fui lá na cidade dela, peguei um ônibus, fui sozinho. E a gente mandou um treino, daí a gente foi no shopping, a gente tomou sorvete junto e conversamos bastante. Eu gostei bastante de conversar com ela. Eu senti que foi totalmente diferente por mensagem. Por mensagem, assim, uma hora ou outra ela conversava comigo, tinha momentos que ela sumia, mas pessoalmente foi bem legal. E daí, depois eu achei que tava tudo bem, e no outro dia ela simplesmente sumiu. Parou de me responder, sabe? E eu fiquei até inseguro com isso. E eu levei muito pro lado pessoal, sabe? E eu fiquei mal por uma semana praticamente. Porque foi bem na semana do meu aniversário. Não, uma semana antes do meu aniversário, sabe? E eu não entendi isso, sabe? E eu acredito que eu não estou arrependido disso, sabe? Não estou arrependido de ter saído com ela, dela não ter me respondido. Porque eu acredito que se a pessoa ela toma essa decisão por conta de não te responder mais, é porque tem algo de errado, entende? Às vezes é algo mais pessoal dela, né, do que com você. E eu não me arrependo disso porque eu acredito que se eu não tivesse tomado essa decisão, eu iria ficar preso àquele pensamento. Então eu acredito que é muito importante você perguntar a opinião de outros, mas você agir por conta.
E eu não me arrependo de ter saído, de ter gastado meu dinheiro lá, porque eu nunca ia saber se iria ser bom se eu não tivesse vivido a experiência, entende? Então por isso que é muito importante você buscar viver a sua própria experiência, pra saber se é bom ou não. E de alguma forma você vai tirar algo daquilo, entende? Mesmo que seja ruim, sabe? Mesmo que você quebre a cara, fique decepcionado, mesmo que você chore, mas você vai aprender algo com aquilo, entende? A gente fica muito preso ao medo, à opinião de outras pessoas, a julgamento, e isso que impede a gente de viver. E, bom, era esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham pensado um pouco aí mais sobre você tomar as decisões por conta. Eu não me arrependo, eu vou ser bem sincero, eu conquistei muitas coisas tomando as minhas próprias decisões. Então, por exemplo, a minha decisão agora de gravar esse vídeo. Eu poderia muito pensar assim, poxa, as pessoas vão me julgar, elas vão dar uma opinião diferente, mas, cara, hoje em dia, na internet, a gente tá exposto a qualquer tipo de pessoa, sabe? Seja elas com boas intenções ou más, entende? Então, eu tenho haters, sabe? Eu tenho haters até hoje. Tipo, eles podem vir de internet, eles podem vir de família, podem vir da academia, tá ligado? Então, em qualquer lugar vai ter pessoas que vão ter opiniões diferentes de você. E você não deve se prender a isso, sabe? Você deve se prender à sua intuição e ao que você pensa, ao que você sente no coração, sabe? A gente também não pode pensar só no próprio ego, né? Óbvio. A gente tem que pensar o que vem mesmo da gente. E, bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem deixar uma opinião diferente, ou se vocês pensam de outra forma, comente aqui porque é muito importante. E, bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, né, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para mais vídeos, para você acompanhar os vlogs que eu vou fazendo e esses vídeos de reflexão e conversa. E é isso. Espero que vocês tenham um bom dia e nos vemos na próxima.